Uma e outra vez estamos aqui diante dos irmãos e irmãs, os nossos amigos, para juntos podermos aprender e estudar um pouco mais sobre o livro de Isaías, que tem sido o motivo do nosso estudo ao longo do trimestre. Assim é que para hoje nós estudaremos sobre a lição número 12, que tem como tema o desejado das nações ou o desejado de todas as nações. Esse desejado que é Jesus Cristo, que nós bem sabemos, nós conhecemos a história, a narrativa, e gostaríamos de falar em poucos minutos um pouco sobre a vida de Jesus nesta terra, os seus conselhos, as suas orientações para o seu povo, que somos nós, a irmã, o irmão, o amigo e amiga que nos ouve nesta hora. Queríamos tão somente dizer ou desejar as nossas calorosas boas-vindas à nossa querida irmã Isilda Vijongo, sendo a primeira vez que nos brinda com a sua presença neste espaço e queremos do fundo do nosso coração desejar as boas-vindas à nossa irmã. Então, a irmã Isilda nos vai acompanhar ao longo desse estudo. Não sei se quer cumprimentar aqui a audiência antes de avançarmos para os tópicos mais importantes desta lição número 12. Claro que sim. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Palavras Cruzadas. Sinto muito honrada por poder fazer parte deste grupo especial, que realmente possamos aqui falar do desejado. É um tema muito interessante que vamos todos aprender. Olá, Cláudio. Ok, obrigado. Então, Isilda, é um prazer ter-te aqui conosco e que seja a primeira de muitas vezes, porque nós precisamos de vozes femininas aqui no nosso espaço. E entrando já no tema da lição, nós poderíamos dizer, irmãos, que os capítulos 59 a 61 de Isaías nos contam sobre a tendência humana ao pecado e suas consequências. E eles também nos contam sobre a tendência divina ao perdão e o plano de salvação. E graças a Deus por isso, porque eles também nos apresentam o chamado universal ao arrependimento, tanto de Deus quanto do seu povo. E as consequências de rejeitá-lo, ou seja, as consequências de eu, o irmão, a irmã, rejeitar o chamado de arrependimento que Deus nos faz por intermédio de Jesus Cristo. E aqui, antes da irmã Zilda poder apresentar o seu ponto de vista, eu diria que existem dois aspectos fundamentais nesse chamado arrependimento. O primeiro é a salvação pessoal e o segundo, a salvação universal. E dentro da salvação pessoal, nós encontramos o quê? A natureza do pecado. E depois, o segundo ponto, que é o oferecimento do perdão. E o terceiro é a obra dos remidos. E dentro da salvação universal, temos o quê? O ano da boa vontade, conforme nós estudamos na lição. E, por último, o dia da vingança do Senhor. Então, que nós pensemos bem antes de recusarmos ou rejeitarmos esse chamado de Deus, que é universal ao arrependimento. Eu não sei se a irmã Isilda tem algum ponto para nos apresentar nesta parte introdutória do nosso estudo. É, eu já lembro de ter lido este livro, já não tenho certeza se concluí a leitura ou não. O Desejado de Todas as Nações é um livro maravilhoso, né? Eu acho que muitos irmãos nossos, muitos amigos já leram também. E conhecendo verdadeiramente este desejado que é Jesus Cristo, nós acabamos tendo o verdadeiro conceito do que é Deus para nós. Eu, há pouco tempo, estive a falar com uma jovem, uma amiga, temos tido estudos bíblicos, e ela, na última pergunta, ela disse: eu tenho uma pequena dúvida. Eu tenho um conceito
de que o inferno será eterno. Mas agora que tenho aprendido sobre o amor de Deus, eu não consigo perceber como é que um Deus tão bom vai permitir que o ser humano sofra para sempre. Eu disse, olha, mesmo assim, quando nós conhecemos verdadeiramente Deus, né? Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, não faz sentido alguns conceitos que nós acariciávamos, alguns conceitos que nós acreditávamos, quando aprendemos a conhecer verdadeiramente o Pai, verdadeiramente o desejado, não é? Volta a ser um prazer de nossa parte desfrutar da sua presença. Aqui o versículo diz, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Então temos muito a aprender na escola de Cristo. Jesus tem muito a nos ensinar, irmãos. Jesus tem mesmo muito a nos ensinar. E vamos falar depois. Vamos ficar aqui pela parte introdutória. Eu passo a palavra ao irmão. Pois, porque isso que acabou de dizer é fundamental. Para que, quer nós que já conhecemos um pouco deste plano da redenção, não é? Compreendamos melhor aquilo que é a natureza do pecado, porque no fundo o que nos faz muitas vezes não compreendermos bem essas perguntas, essas inquietações que as pessoas trazem, é porque não conhecemos bem a natureza do pecado. Por isso é que Isaías 59, verso 2 diz que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ou seja, o pecado, para além de nos separar do amor de Deus, também faz com que este sentimento de amor, este sentimento de perdão, este sentimento pacificador que Deus tem para com a humanidade, não é? Desapareça. Por isso é que nós, diante da pergunta, por quê? Não é? Você precisa de entender esses porquês. Por quê? Por que que Deus permite? Por que que Deus não interveio? Por que que Deus... Então, diante dessas perguntas, nós precisamos de saber ouvir a voz de Deus no meio das nossas inquietações. Porque Isaías 59, conforme nós estudamos também na lição, verso 1, diz que a mão do Senhor não foi encurtada para quê? Para salvar. Nem o seu ouvido foi agravado para não ouvir. E logo em seguida, irmã Isilda, no verso 2, ele esclarece que o problema não está em Deus, mas no homem. Exato. O pecado cria uma separação entre Deus e o homem. E diante dessa separação, o homem foge de Deus e se entrega cada vez mais ao pecado. Essa que é a verdade. E enquanto permanecermos enraizados em nossos pecados e não quisermos ir a Deus, ou seja, ouvir a voz suplicante do Espírito Santo, continuará a haver uma barreira intransitável entre Deus e nós. Essa que é a verdade. Porque nós precisamos compreender a natureza ou os efeitos do pecado na nossa vida, no nosso coração. Exatamente. Estes são mesmo os efeitos do pecado. Isaías 59, 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos, não é? A verdade é que, conforme disse muito bem o Cláudio, o pecado faz-nos mudar a versão dos factos, não é? Nós começamos, aqui vimos o povo a lamentar. Então, por que que jejuamos? Por que que jejuamos nós se o Senhor não ouve o nosso clamor, se o Senhor não responde às nossas orações? E acabamos vendo a coisa numa outra perspectiva, de que muitas vezes nós pensamos que somos salvos pelas nossas obras. Este é um erro gravíssimo, que hoje também esta amiga, que inclusive a textos bíblicos, ela disse: Isilda, eu chegava a sacrificar-me tanto, porque eu sabia que eu tinha que ajudar todo mundo para obter a salvação. Às vezes acabava me prejudicando, porque sabia, não, tenho mesmo que ajudar, porque a minha salvação depende disso.
Mas agora eu sei que é pela graça que eu sou salvo. Então, é maravilhoso nós temos noção disso. O motivo da nossa salvação é a graça de Jesus. Então, não importa quantas coisas tenhamos feito ou queiramos fazer, somente a graça nos salva agora. Quando somos salvos, automaticamente vamos, os frutos, não é que falamos, que nós sabemos muito bem que são os frutos do Espírito, estarão a fluir, que é amor, mansidão e tudo mais. Mas não o contrário. Nós não temos que comprar a bondade de Deus, não. Isso não tem como. E Deus conhece-nos melhor que ninguém. Sabe quando é que estamos a fazer alguma coisa por fazer e quando é que estamos a fazer com o coração aberto. Que o Senhor nos ajude Muito nesse. bem, muito bem. Por isso, no meio de todo este grande conflito, não é, que para nós é uma guerra civil ambulante, no meio do grande conflito, a irmã White, no livro Parábolas de Jesus, na página 105, escreveu o seguinte: não dê ouvidos à sugestão do inimigo, permanecerá desejado de Cristo até que se faça o melhor, até que você seja bastante bom para ir a Deus. Se esperar até lá, nunca você irá a Ele. Se Satanás te aponta como vestes imundas, repete a promessa de Jesus: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Diz ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Então, essa deve ser a nossa resposta, porque muitas vezes o inimigo vai nos procurar fazer com que o nosso pensamento esteja fixado naquilo, não é, que são as nossas obras, naquilo que são os nossos defeitos, nossos traços imperfeitos de caráter. Mas quando ele nos aparecer, a irmã White diz que nós devemos lembrar ao inimigo aquilo que Jesus fez por nós. Isso já para apresentar o tema, o oferecimento do perdão. Não sei se a irmã Isilda quer apresentar esse tema, o oferecimento do perdão, que é a lição de quinta-feira, quem está perdoado. Quinta, segunda-feira. Claro que sim, mas antes vamos fazer uma pequena pausa para ouvirmos um momento musical, onde teremos a nossa querida Eunice Ferreira, que vai nos cantar a essência de Deus. E toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e paciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse os meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém,
Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Então, agradecemos o momento musical pela querida Eunice Ferreira. Eu vou então passar a palavra à Isilda, que nos vai falar do tema de segunda-feira, final, quem está perdoado? Pois é, irmão Cláudio. Quem está perdoado? Graças a Deus que todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador têm direito à salvação. Mas antes disto, é bom lembrar que a Bíblia nos diz muito bem que todos pecaram, e como todos pecaram, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas, pelo amor de Jesus na cruz, todo aquele que o aceita como seu Salvador tem acesso à salvação, né? Tem acesso, pela graça, à vida eterna. Jesus já fez a parte mais difícil, foi vir morrer por nós. Agora, eu acho que o que temos que fazer é o mais fácil. Não estamos aqui a tentar facilitar o cristianismo, porque também sabemos que temos as nossas guerras, temos as nossas batalhas. Mas o que temos que fazer é nos agarrar aos braços do nosso bom Deus e que a vitória está garantida. Que o Senhor nos ajude. Pois, porque às vezes nós vendemos uma ideia de perdão barato, não é? Mas, na verdade, é o que a irmã Isilda disse. O perdão é de graça para nós, mas custou a vida e o sangue de Jesus Cristo, não é? Então, se a base é aceitar a oferta de perdão dada por Deus, já estamos no caminho certo. Por isso é que este perdão é de graça, mas só para aqueles que verdadeiramente o aceitam como Senhor e Salvador na sua vida. E isso para nós o que é que representa? Representa que para aceitar o perdão deve haver o quê? Arrependimento. E esse arrependimento vai se converter no desejo de abandonar o pecado, não é? E a fé pela qual somos salvos vai então se manifestar nas nossas obras. É dessa forma que nós devemos compreender o perdão de Deus. Então vamos avançar para a lição de terça-feira, um chamado universal. Esse chamado universal que nos fala muito da obra dos redimidos, não é? E aqui nós podemos tirar algumas ideias do texto de Isaías, capítulo 60, versículo 3, onde o profeta Isaías nos aconselha o seguinte: e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aqueles que de nós foram iluminados pela luz da redenção devem refletir essa luz e iluminar o mundo com ela. Por exemplo, Noé era um pregoeiro da justiça para o mundo antediluviano. E a aliança de Deus com Abraão incluía uma bênção não só para ele, mas para todas as nações, desde que fossem obedientes à aliança que Deus tinha feito com Abraão. E, por fim, Jesus
nomeou a igreja para levar o Evangelho até ao último lugar desta terra. Por isso, a todos que aceitam esta redenção, Deus faz esta promessa: o sol nunca mais servirá de luz para o dia, nem o brilho da lua te iluminará, mas o Senhor te será por luz perpétua, e o teu Deus por tua glória. Então, há aqui uma esperança muito grande para nós, pecadores. Há aqui um chamado ao arrependimento, tal como Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de Abraão, por intermédio de Noé, teve sempre pregoeiros da justiça, pessoas que dedicaram toda a vida ao chamado a viverem de acordo, assim diz o Senhor. Então, para o nosso tempo, Deus também quer usar a Isilda, quer usar a mim, quer usar o irmão que me ouve, a irmã, o amigo e a amiga que está neste momento a ouvir este programa Palavras Cruzadas. Então, o objetivo é nos colocarmos única e simplesmente aos pés de Jesus. Ok. E realmente, este chamado universal acaba nos chamando a atenção a algo que, infelizmente, nos últimos tempos tem vindo a diminuir, que é a pregação do Evangelho. Já somos poucos, diz a Bíblia. Somos poucos, são poucos que preferem, não é? Somos poucos. Mas, infelizmente, às vezes acabamos entrando numa rotina. Esquecemos a missão do cristão. A nossa missão não é ficarmos na nossa bolha. A nossa missão não é ficarmos confortáveis. Não, estamos bem, eu vou à igreja sábado, vou à igreja domingo, vou à igreja quarta. Não, a tua missão como cristão, quando Deus te tira das trevas para a sua maravilhosa luz, é para você anunciar a outras pessoas que não conhecem. Porque há muita gente, infelizmente, sedento da palavra de Deus. Este chamado é universal, não é só para os pastores. Este chamado não é só para o ancião, não é para o diácono, o irmão Cláudio, não é para o Rubem. Este chamado é para cada um de nós. Não importa a missão que tenhamos na igreja, se somos, como dizem muitos, simples membros, ou se temos grandes funções. Não, somos todos iguais perante Deus e a nossa missão é a mesma. Se nós não despertarmos para isso, amanhã o Senhor vai nos chamar. Vamos ter que prestar contas realmente, porque às vezes Deus permite que tenhamos algumas pessoas ao nosso redor. Que essas pessoas a palavra. Às vezes é a única coisa que as pessoas têm, conhecer a palavra de Deus. Então não vamos perder esta oportunidade. Porque o nosso objetivo é não vivermos para sempre, estamos de passagem. Conforme a lição falou muito bem, Nova Jerusalém, Canaã Celestial. Amém. Somos peregrinos. Pois, agora falando do ano aceitável do Senhor, há aqui algumas indicações, algumas notas muito positivas que eu gostaria, e a Isilda também de certeza que deverá ter. Este ano aceitável do Senhor, alguns traduziram como o ano da boa vontade de Deus. E este ano da boa vontade de Deus, para mim, é como o tempo certo que Deus vai agir na vida dos remidos para fazerem então o seu trabalho nesta terra. E aqui a pergunta que eu faço é: qual é o trabalho do Messias durante o ano da boa vontade de Jeová? São 6. O primeiro, pregar as boas novas aos abatidos, vendar os quebrantados de coração, publicar liberdade aos cativos, publicar aos presos a abertura da prisão. Quinto, consolar a todos os enlutados. Sexto, dar aos afligidos ou aos aflitos de Sião o quê? Glória em lugar de cinza, óleo em gozo em lugar de luto, e manter, ou seja, e o manto de alegria em lugar de espírito angustiado. Por isso é que foi esta obra exclusiva de Deus, do Messias, enquanto esteve nesta terra. Ou também é nosso trabalho proclamar este ano aceitável de Deus. Então, que nós tenhamos em atenção
esses pontos para apresentarmos este ano aceitável quando Deus assim nos chamar. Ok. Vi que já temos pouco tempo. Gostaria de falar um pouquinho sobre a lição de quinta-feira. Sim. Dia da vingança do nosso Deus. Às vezes pode não cair muito bem, mas então um Deus tão amoroso, vingativo, não é? Humanamente falando, parece um pouquinho contraditório. Mas a Bíblia diz-nos que o dia da vingança será o do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os ímpios, infelizmente, não por vontade de Deus, mas por vontade do próprio homem, quando os justos serem condenados, não é, à morte eterna. Infelizmente, este é o fim dos ímpios. E Jesus falou isto quando esteve aqui na Terra, né? Leu a palavra de Deus. Mas a vingança que nos fala essa lição é uma vingança diferente da vingança humana. Não é? A vingança de Deus é uma vingança com justiça. É uma vingança com amor. Por isso eu acredito. Por isso que a Terra ainda não veio. Porque o que quer é que a maior parte, o maior número de pessoas aceitem a salvação. Sabemos que a porta é estreita, mas Deus tem trabalhado nisso. Então, todo aquele que se perder será mesmo porque ele, infelizmente, não aceitou a palavra do Senhor. Cláudio? Muito bem, muito bem. Quis, para terminar, diríamos que o dia da vingança do nosso Deus é um ato estranho àquilo que é a natureza divina. Por isso, a irmã White escreveu no livro O Grande Conflito, na página 542, poderiam, acaso, aqueles cujos corações está cheio de ódio a Deus, a verdade e santidade, unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam contribuir, ou seja, poderiam atribuir a glória de Deus e o Cordeiro? Não, absolutamente. Uma vida de rebeldia contra Deus incapacitou-os para o céu. A pureza, santidade e paz dali lhes eram uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea, da sua parte, e justa e misericordiosa da parte de Deus. Então, que Deus, que é bom, nos faça compreender melhor a leitura e estudo da sua palavra. Eu não sei se a Isilda tem algum motivo de comentário que é para fecharmos então aqui o nosso estudo desta semana. Bom, já estamos mesmo sem tempo, mas para dizer que o desejado de todas as nações ama a raça humana. No que depender dele, todos nós estaremos no céu. Então, que possamos fazer a parte mais fácil. Amém. Então, obrigado a todos que nos acompanham desde o início deste ano. Queremos desejar a si e à sua família votos de uma semana abençoada e que a próxima semana estaremos aqui com novos intervenientes e obrigado pela escolha.